Nós vamos para o nosso quarto discípulo dessa série de discipulado. Hoje eu vou falar do quarto discípulo. O primeiro, Natanael. Segundo, Mateus, Levi. Terceiro, André. E hoje o quarto, que é Judas Iscariotes. Estou brincando, não é Judas não. Hoje eu vou falar sobre Filipe. Hoje eu vou falar sobre Filipe. Então, o texto básico que a gente vai usar vão ser dois textos. Primeiro, Atos capítulo 1, versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos ler? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, que é Natanael, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Agora vamos lá para Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas capítulo 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Você pode observar que Filipe, ele é o quinto discípulo nessa sequência. Coloca lá em Atos, no capítulo 1, verso 13, só para ficar aqui para os irmãos entenderem. Filipe, ele é o quinto discípulo nessa lista. Essa lista aqui, John Stott, que é um teólogo brilhante, britânico, morreu em 2011. Ele fala, ele tem um conceito que ele diz que essa ordem é a ordem de grau de intimidade com Deus, com Jesus, com os discípulos, né? Então, dentro desse grau de intimidade, Filipe está em quinto lugar. Todas as vezes que você vê que essas duas partes, eu vou mostrar aqui no decorrer da mensagem, que Filipe, ele aparece a história dele 4 vezes só na Bíblia, mas as 4 vezes que aparece vai ser suficiente para a gente poder entender um pouco a respeito dele. Você pode observar que aqui ele é o quinto, e em todas as outras vezes que é citado os apóstolos, os discípulos, Filipe é o quinto e Judas Iscariote é sempre o último. Por isso que a gente entende, e John Stott fala desse grau de intimidade, porque Judas foi escolhido, foi o último, né? Por causa do grau de intimidade, mas não deixou de ser apóstolo, não deixou de ser discípulo. Isso significa que não é porque você tem um cargo de confiança que você está agradando Deus, porque Lázaro era amigo de Jesus, Jesus amava Lázaro, mas Lázaro não foi discípulo nem apóstolo. Então não significa que só porque você tem um cargo elevado significa que você está próximo de Deus. Por isso que a gente tem que sempre, todos os dias, se olhar no espelho e falar assim, ó, como que está a minha vida com Deus?
Por mais que esteja boa, a Bíblia fala também para aquele que está de pé, cuidar para não cair. Então a gente sempre tem que estar revendo a nossa vida com Deus. Na Bíblia existe uma confusão muito grande em relação a Filipe, porque o Novo Testamento fala de 4 Filipes, e foi feita uma confusão com esses Filipes da Bíblia. O primeiro é o apóstolo, o Filipe apóstolo. O segundo e o terceiro está ligado à corte romana, aos reis. E o quarto discípulo é o Filipe diácono. É o Filipe diácono. Quando você for estudar, se você tiver interesse, eu quero te incentivar a você estudar sobre os discípulos. Quando você for estudar sobre os discípulos e pesquisar a respeito deles, você vai encontrar 2 pessoas que são da era patrística, né? Os pais da igreja. Um deles era Eusébio de Cesareia. Ele confundiu os discípulos, ele confundiu os Filipos, o diácono com o apóstolo. Clemente de Alexandria também, eles confundiram, porque são 4, e eu vou mostrar para vocês aqui quais são esses 4. Então, por que eu estou explicando isso? Para vocês poderem entender qual que é qual. A gente precisa entender, porque teve uma vez, pastor, que um pastor lá no Brasil foi pregar na igreja dele. Depois que o pastor pregou, ele falou assim: pastor, veio um pregador aqui na igreja e pregou. Eu falei: que benção. Ele falou assim: pastor, ele pregou sobre Filipe, que era apóstolo, e Deus rebaixou ele para diácono. Eu falei: e aí? Ele falou: a igreja chorou e deu glória. A pior coisa para um pastor é ver uma pessoa falar uma aberração aqui no púlpito e a igreja dar glória e chorar achando que é Bíblia. Por isso que o meu trabalho aqui é ensinar vocês. O meu trabalho aqui é esclarecer isso para vocês, porque a gente só vai dar glória se tiver escrito. Se não tiver escrito, nós não vamos dar glória não. Lembra da igreja dos Bereanos, Atos 17:11? A igreja, ela analisava, ela buscava saber e entender tudo que Paulo pregava, para saber se era verdade o que estava escrito, e ele se alegrava com aquilo. Então a gente só vai dar glória se tiver escrito. Se não tiver escrito, nós não vamos dar glória não. Então o meu papel aqui é ensinar vocês a entender a Bíblia, para que ninguém venha falar besteira para vocês aí fora, e vocês entenderem do que é que está sendo falado. O Filipe, os 4 Filipes, o primeiro é esse que eu li agora em Atos, no capítulo 1, verso 13, que é esse aí. Agora coloca lá, agora nós vamos para o segundo, que eu falei, né, que o primeiro é o apóstolo, que é esse aqui. O segundo está ligado à corte romana. Coloca Mateus 14. Mateus 14, verso 3. Esse é o Filipe apóstolo. Agora esse é o outro Filipe, que está ligado à corte romana. Olha lá, capítulo 14, verso 3. Vou esperar todo mundo achar. Por isso que é importante isso aqui, irmãos. Esse discipulado, ele é importante por causa disso. Por isso que você sempre tem que trazer a Bíblia, sempre tem que trazer caneta e papel e anotar tudo. Você precisa anotar tudo para você conhecer, para você aprender. Porque às vezes tem coisa que é falada aqui que às vezes você fala: nossa, eu não sabia. Mas faz todo sentido e às vezes pode abrir sua mente para entender melhor as coisas de Deus. Porque a Bíblia, ela tem níveis espirituais. Você já percebeu que você vai ler na Bíblia, tem passagens que você vai ler na Bíblia, você entende tudo, mas chega uma hora que você trava. O que é isso? É porque a Bíblia sobe o nível. Quando ela sobe o nível, você também tem que subir o nível. Como? O Espírito Santo, em oração. Porque para a gente interpretar coisas espirituais, quem dá esse discernimento é o Espírito Santo de Deus. Então você precisa ter esse costume. Por isso que tem que anotar. Segundo, Mateus capítulo 14, verso 3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Esse é o segundo Filipe. Agora coloca Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 1. Esse é o outro Filipe que aparece no Novo Testamento, que não é discípulo e nem apóstolo. Lucas 3:1.
E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânia, tetrarca de Albilene. Se você lê isso 2 vezes, está batizado em língua estranha. Vou ler de novo. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Esse é o terceiro Filipe. Agora vamos lá para o Filipe diácono, Atos capítulo 6, do verso 5. Esse está falando, agora nós vamos falar do Filipe diácono. O primeiro foi o Filipe apóstolo, o segundo foi o Filipe ligado a Herodes, o terceiro foi o Filipe ligado a Pilatos, e agora o quarto é o Filipe diácono. Eu estou explicando aqui para a gente poder separar os Filipes, para depois eu entrar no Filipe, entendeu? Atos capítulo 6, no verso 5. A este parecer, vou ler aqui. A este, cadê? É isso mesmo. A este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão. Aqui está falando do Filipe diácono. Olha lá, eles elegeram Estevão, diácono, e aqui também tem o Filipe, que é o diácono. Você quer ver? Coloca no verso 1 do capítulo 6. Verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Isso aqui está falando dos helenistas. Helenistas eram judeus que falavam grego, que não eram aceitos pelo povo judeu, porque falavam grego. Então aqui eles estão falando exatamente sobre isso. E Filipe era helenista, era um homem que falava grego. Verso 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, olha lá, e os 12 convocando a multidão dos discípulos. Quem está convocando a multidão? É os discípulos. Então, quem está convocando é quem? É Filipe, que está no meio dos 12. Então, quem está convocando não pode ser diácono, porque diácono serve. Então, quem está servindo não pode convocar ninguém. E eles estão convocando quem? A multidão dos discípulos. Não é de seguidores, é dos discípulos, os apóstolos. E disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Olha lá em Atos capítulo 8, o que diz? Capítulo 8, verso 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, por causa da perseguição. Todo mundo se dispersou. Quem ficou em Jerusalém foi só os apóstolos. Agora coloca no verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. 5. E descendo Filipe. Quem que é esse Filipe aqui? O diácono ou o apóstolo? Deu um nó agora? É só ler o texto, irmão. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quem desceu foi os discípulos, foi a multidão de pessoas. E entre eles, Filipe, Estevão, que foram consagrados diáconos. Então os apóstolos, o Filipe apóstolo, ficou em Jerusalém. Os outros desceram. Vai lá no capítulo 21 de Atos, verso 8. Olha só, para onde que foram? Esse mesmo Filipe, que foi consagrado diácono,
ele desceu pregando a palavra de Deus, realizando sinais, maravilhas, curando, libertando, e o povo, todo mundo ficou maravilhado com Filipe. E Filipe, que era diácono, foi consagrado evangelista. Olha só, ele como diácono, ele não se preocupou com o título, porque ele sabia quem tinha chamado ele sabia quem que ele estava pregando, ele sabia por que ele estava pregando. E aquilo ali motivou o coração dele. Ele não estava importando com o título, ele estava preocupado em pregar a palavra de Deus, e Deus estava realizando milagres. E no capítulo 21 ele já é evangelista. E no dia seguinte partiu dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando na casa de quem? Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Verso 9: e tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Olha o versículo 10: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Olha só para você ver o ambiente dessa casa. Filipe, esse cara aqui, além dele ser diácono, ele foi consagrado evangelista. E além de ser evangelista, ele tinha 4 filhos que profetizavam. E a casa dele era um ambiente diferente de todos, porque quem está lá? Paulo. Então, na casa dele, que era diácono, foi consagrado evangelista, tinha 4 mulheres, tinha 4 filhas que profetizavam, e Paulo estava dentro da casa dele. E quem que veio pousar na casa dele? Ágabo, que era a maior autoridade profética na época. Olha o ambiente dessa casa. Quando Ágabo entra, a Bíblia diz que ele pega a cinta de Paulo, amarra a mão e os pés e diz: assim diz o Senhor. É o ambiente profético. Olha o ambiente dessa casa, um ambiente profético, que a gente fica até maravilhoso demais. Nessa parte aqui eu expliquei a respeito do Lucas, do Filipe. Todos eles nessa ordem: o Filipe apóstolo, o Filipe da parte de Herodes, de Pilatos e do diácono. Ficou claro para vocês? Quem entendeu diz amém. Vamos dar seguimento. Filipe aqui, o diácono, ele não se importou com o título, ele não preocupou com o título, porque às vezes tem pessoa que preocupa com o título. Eu conheço gente que abriu igreja, não tem nem mesmo direito e já declarou apóstolo. Não, e pior que tem, eu já vi pessoas assim, o pastor acaba o culto, aí alguém vem chamar o pastor e fala: pastor? Ele fala: pastor não, apóstolo. Se esqueceu que antes do título vem o nome. Antes de qualquer título vem sempre o nome, porque o nome fala de caráter, de ética, de moral. Coloca lá em Romanos capítulo 1, só para você ter uma ideia. Já que nós estamos aqui aprendendo, vamos ler a Bíblia. É muita Bíblia mesmo. Não sei se você está... Às vezes tem gente que fica escutando os coaches, aí lê só um versículo e sai do... Como diz o Hernando Dias Lopes, ele prega, ele lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto. Romanos capítulo 1, se você entender, você vai dando glória. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo aqui, ó, eu não estou preocupado com o que você chama, ou preocupado com o título, nem nada disso. Meu nome é Paulo, eu sou servo. Lá no meu serviço, todo mundo sabe que eu sou pastor. Lá inclusive tem obreiros lá. É uma empresa, graças a Deus, é uma empresa de pessoas evangélicas, pessoas de Deus. E esses dias para trás um irmão veio perguntar: ó, pastor, nós estamos aqui no trabalho e tudo, eu posso chamar o senhor de senhor? E não, eu falei: irmão, eu não importo com isso. Às vezes o que você me chama, o título ou alguma coisa, para mim não faz tanta diferença, porque para mim a honra está no respeito. Então, se você quiser tirar Senhor, para mim não faz diferença nenhuma, pode me chamar só de Marcelo.
Eu não importo. Não é falta de respeito, nada disso, eu não importo. Porque honra para mim é o respeito. Porque eu conheço um homem chamado Judas que beijava Jesus na face e chamava ele de Senhor, mas era traidor. Então nem todos que chamam Senhor, Senhor têm honra, né? Então, todas as vezes, a gente sempre tem que pensar nisso. Antes do nosso título, antes da gente ser alguma coisa, a gente tem que lembrar do nosso nome, que fala do nosso caráter, da nossa pessoa. E muito melhor do que isso, se você quiser exercitar a sua humildade todos os dias, é todos os dias você se lembrar de onde Deus te tirou. Se você começar todos os dias a praticar isso, se lembrar de onde Deus te tirou, os livramentos, do que você era, do que você é hoje, a maneira que você vivia e como você vive hoje em relação a Deus, você vai ver que você vai ser muito mais grato a Deus. Irmãos, os restos mortais de Filipe está lá na capela dos Santos Apóstolos, lá em Roma. Foi levado no 300 anos depois, foi levado por João Paulo III para essa igreja lá em Roma, e os ossos de Filipe estão dentro de um sarcófago lá de mármore branco de Filipe. A primeira vez que é citado Filipe apóstolo na Bíblia foi em João, no capítulo 1, no versículo 43. Coloca no telão para todo mundo ver. A primeira vez que é citado Filipe na Bíblia, o apóstolo. 1 João capítulo 1, verso 43. A partir do verso 43. Não. É João, não é 1 João não. É João capítulo 1, verso 43. Posso ler? E no dia seguinte que Jesus ir a Galiléia e achou Filipe. Esse Filipe aqui é o apóstolo. Você sabe o que é a palavra achou? Anota aí, se você tiver caderno e quiser anotar, anota. Achou, esse achar no grego quer dizer eurisco. Eurisco com H. Eurisco quer dizer achar. E esse achar, vou esperar você anotar. Eurisco com H quer dizer achar no grego. E esse achar tem 3 definições. Tem 3 definições. A primeira, achar o que eu busco. Segunda, achar quando eu investigo. E ser descoberto. São essas 3 definições. O que Jesus está dizendo aqui para Filipe? Aqui ó, a Bíblia está dizendo no dia seguinte que Jesus ir a Galiléia e achou Filipe. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu estou indo atrás de Filipe porque eu já investiguei, eu já busquei saber. O que Jesus está dizendo para Filipe é o seguinte: eu tinha as outras opções, mas eu decidi escolher você. Você está entendendo, Filipe? Deus tinha outras opções, mas Ele decidiu escolher você. Ele escolheu Filipe. Por quê? Porque ele investigou, porque ele buscou, porque ele averiguou, porque ele já tinha visto no coração. E ele buscou Filipe e achou. Não foi todas as vezes. A gente sempre tem esse costume de achar que às vezes a gente, quando vai fazer o apelo, fala: você quer aceitar Jesus e tudo. Não, antes de você aceitar, Ele já te escolheu. Coloque em João capítulo 15, verso 16. João capítulo 15, verso 16. Olha o que Jesus diz. João capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei,
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando perdides perdides ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está dizendo para Filipe: eu te achei, agora você pode me seguir. Como eu já te estudei, como eu já te averiguei, como eu já entendi você, então eu tenho certeza que você pode me seguir. E seguir aqui é uma palavra hebraica, akolotel, quer dizer pisa onde eu piso. Quer anotar? Seguir no hebraico é akolotel. Akolotel tem a ideia de você pisa onde eu piso. O que ele está falando para Filipe? Como eu já te estudei, como eu já averiguei, como eu já sei quem você é, então eu sei que você tem a capacidade de pisar onde eu piso, de seguir, né? O que Jesus quer. Amém? Tem um outro homem na Bíblia que Deus também achou. E esse homem tem mais ou menos o mesmo patamar espiritual, porque o que Deus procurava em um, Ele achou no outro. Só que esse é no Antigo Testamento. Salmo 89. Nós estamos falando de um Deus de Jesus que achou Filipe. Porque eu não sei se vocês se lembram, eu estou recapitulando, às vezes eu fico voltando lá no início para vocês ir memorizando, tá? Isso aí é para vocês memorizar mesmo. Porque quando a gente começou falando de Natanael, você viu? Pedro foi levado, Natanael foi visto, olha, ó, Filipe foi achado. Então, cada um tem uma simbologia, cada um tem um significado. Não é simplesmente falar, não. Salmo 89, verso 20. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo. Já tem um irmão que entendeu. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungido. Você sabe o que Deus está dizendo? Toda pessoa que Ele acha, Ele unge. Glória a Deus. Toda pessoa que Ele escolhe, Ele unge. Em 1 Samuel no capítulo 16, Deus vira para Samuel e fala assim: ó, vai lá na casa de Jessé o Belemita, porque eu achei um lá que tem um coração que bate. Aleluia, igual o meu coração. Eu escolhi e ungi. E ele vai e unge Davi. Ele vai e acha Davi. A segunda vez que aparece Filipe na Bíblia, Jesus vai testar ele. Não é porque você é achada ou achado, não é porque você é escolhido ou escolhido que Deus não vai te testar, que Deus não vai te experimentar. É justamente porque você é escolhido que Ele vai te testar. Você quer ver uma coisa? Testar no grego, se quiser anotar, testar no grego chama peirazo, com P, peirazo, quer dizer testar, provar, experimentar, provar a fé. Isso é peirazo, que quer dizer testar. Tô? Filipe, ele é o quinto discípulo dentro da cronologia de relacionamento. No meio dos 12, Jesus decide testar Filipe. Você já imagina? Jesus vai pegar Filipe, vai chamar ele e vai falar assim: ó, Filipe, eu vou te testar. Sabe como que Jesus testa? Ele testa a fé primeiro. Vai lá em João capítulo 6.
João 6, versículo 5, desculpa, foi lá, versículo 5. Olha lá. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Verso 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Verso 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, não, é só até o 7. Jesus, ele está testando Filipe, está provando a fé dele. Se fosse nos dias de hoje, Filipe poderia falar assim: isso é perseguição. Mas está todo mundo aqui, os 12 aqui, e ele resolve testar. Ele fala você e não fala vocês. Isso é perseguição. Mas Jesus falou: mas eu quero provar você, eu quero provar o seu caráter. Tem vezes que Deus fala não, só para testar você. Tem situações que Deus fecha a porta, só para testar você. Tem situações que Deus fica em silêncio, só para testar você. Tem situações que Deus permite falir, fechar, só para testar você. Sabe para quê? Para saber se você confia no pão, ou se você confia naquele que tem poder de multiplicar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus, ele testa. E ele faz dessa forma. E aqui está falando da multiplicação dos peixes. Aqui ele está falando que ele está em Betsaida. Betsaida quer dizer casa ou cidade dos pescadores. Aqui na multiplicação do peixe, em Mateus 14 também fala, eles estão em Betsaida. E tem 3 discípulos, 3 apóstolos que nasceram em Betsaida, que são de Betsaida: Pedro, André e Filipe. Filipe é da região, Filipe nasceu lá. Por que Jesus vai testar Filipe? Porque Jesus é especialista em testar você no ambiente que você acha que você domina, no ambiente que você acha que você conhece todo mundo, no ambiente que você acha que você tem muito contato. Jesus vira para Filipe e fala: e aí, Filipe, o que nós vamos fazer? Filipe: Senhor, mas nem com 200 denários a gente consegue. Denário é um dia de trabalho. Ele está dizendo aqui, Senhor, nem se o povo trabalhar quase 8 meses, nós vamos conseguir dar comida para esse tanto de gente. Jesus estava testando Filipe, porque Filipe conhecia a região. Jesus, ele é especialista em fazer isso com a gente. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, ele vem e testa a gente num ambiente que a gente acha que sabe tudo. Porque Pedro foi do mesmo jeito. Chegou Pedro e falou: Pedro, você pescou a noite inteira, né? Pois é, você é pescador, você é daqui da área, né? Pois é, então vem cá, que nós vamos lá para o mar alto, eu vou te ensinar que eu pesco mais que você durante o dia. Você ficou a noite inteira sem pescar nada, eu vou pescar mais que você durante o dia. Porque Jesus, ele gosta de testar a gente no lugar que a gente acha que a gente domina, no lugar que a gente acha que a gente sabe tudo. Jesus gosta de testar a gente. E como gosta, né? A terceira vez, eu vou resumir porque já está ficando tarde. É até 9h30, né, pastor? Eu vou resumir um pouquinho. Filipe, a terceira vez que fala de Filipe na Bíblia, ao contrário de André, né, que André, eu falei para vocês que André era a ponte, né? Filipe é a porta. Vou te mostrar porque que ele é a porta. Abre lá em João capítulo 12. Quando os gregos quiseram conhecer Jesus, ouvir Jesus, eles tentaram entrar no meio da multidão, mas a multidão estava grande e os gregos, eles não se davam com os judeus, porque os helenistas eram discriminados pelos judeus. Por isso que Jesus não escolheu, ele escolheu na verdade 12 judeus, mas um deles com nome
helenista, o nome grego. Filipe é nome grego. Então, quando os gregos querem conhecer Jesus, eles veem, querem conhecer Jesus, eles pegam e descobrem que tem um homem que chama Filipe. Eles perguntam, falam assim, qual que é o nome daquele senhor ali? Fala, é Filipe. Filipe é nome grego. Aí eles pegam e falam o seguinte, verso 20, versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. 22. Filipe foi e disse a André. E então André e Filipe disseram a Jesus. Você sabe o que eles fizeram? É o seguinte, ele falou assim, eu queria conversar com Jesus, eu queria dar uma palavrinha com ele, o senhor pode me ajudar? Eles pensaram o seguinte, não, vamos falar com Filipe, porque o nome é grego, então ele é uma porta para a gente poder falar com o mestre, falar com Jesus. Eles pegam e chegam em Filipe. Filipe deve ter falado assim, fala assim, vem cá, eu não sou a ponte não, mas eu sou a porta, eu vou ser a porta para vocês encontrar o mestre. Ele chega em quem? Em Filipe, que é a ponte. Ele fala, Filipe, eu trouxe os gregos para ver com Jesus. E Filipe pega e leva, porque Filipe é a ponte. Você entendeu? Cada um no seu quadrado. Falou, eu sou porta, Filipe é ponte. Mas, Filipe é porta, André é ponte. Eu estou até misturando já. O que eu quero dizer com isso? Cada um tem a sua função. Você já percebeu que no decorrer desses ensinamentos, você só sabia de Pedro, Tiago e João. Agora você já está conhecendo sobre Natanael, você está conhecendo sobre André, você está conhecendo sobre Filipe, que às vezes você nem sabia. Por isso que estudar a Bíblia é muito interessante e vai fazer você lembrar disso por muitos e muito tempo. Você vai entender isso. Depois, quando chegar a hora e você se lembrar de algum momento, de alguma situação, né? Deus ele vai colocar Filipes na nossa vida. Filipes que vão ser porta para Deus te levar onde você quer, para Deus te levar onde Ele quer que você vai. Glória a Deus. Deus vai levantar Filipes para andar ao seu lado. Aleluia. Você pode dizer, não pastor, mas eu oro e Deus fala comigo. Não, tudo bem. Mas quando Deus quer abençoar alguém, Ele também levanta pessoas que são portas, que através dela você vai encontrar um emprego, você vai encontrar uma maneira, um negócio, você vai conseguir ganhar dinheiro de alguma forma. Então tem Filipes que são portas, e eu quero profetizar que Deus vai levantar Filipes aqui nessa igreja, que vão ser portas para abençoar outras pessoas. Filipe, ele, num certo momento, agora para acabar, eu vou falar da quarta vez, que ele aparece só 4 vezes na Bíblia. A quarta vez que aparece o nome do Filipe, apóstolo, é em João capítulo 14, verso 8. João capítulo 14, verso 8. Isso aqui me deixa maravilhado, porque quando você vai ver no versículo 1, a partir do versículo 1, Jesus vai falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. E ele vai falando do pai, ele vai manifestando a paternidade do pai, e Filipe vai ouvindo aquilo. Chega no verso 8, ele fala assim, Senhor, eu não quero carro bonito, eu não quero casa bonita, eu não quero prosperidade financeira. O que você quer, Filipe? Senhor, mostra-me ou mostra-nos? Mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que Filipe está dizendo aqui, eu não quero carro, não quero casa, não quero nada, eu quero o Pai. E outra coisa, eu que estou pedindo, mas eu quero que o Senhor mostre para nós. É eu que estou pedindo. Filipe levantou e falou, eu quero uma oportunidade. Senhor, mostra-nos o Pai.
Aí Jesus responde para ele, no versículo 9, põe o versículo 9. Jesus responde para ele: e disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz todas as obras. A gente não pode criticar Filipe por causa disso, porque tem pessoas que criticam, falam: nossa, ele está falando do Pai, tudo ele fica querendo mostrar o Pai. Se ele quisesse mostrar o Pai, ele já tinha mostrado. Jesus respondeu para ele: eu estou há tanto tempo com vocês, você não tem me conhecido ainda. Mas aqui, se você for entender por que Filipe fez essa pergunta, ele está se parecendo comigo e com você, porque ele cresceu, ele era helenista. O judeu não aceita chamar Deus de Pai, e Jesus vem falando que Deus é Pai, e ele escuta Jesus narrando o capítulo inteiro sobre o Pai. Então o que ele faz? Senhor, eu quero conhecer o Pai, eu não quero nada mais, eu quero só conhecer o Pai. Quando Filipe escuta Jesus falando isso, é a mesma coisa da gente estar aprendendo isso aqui que a gente está aprendendo, todas as pessoas, todos os discípulos, e a gente entender que tem muita coisa ainda que a gente pode absorver e que Deus pode falar com a gente através disso, através dessas palavras aqui. O que eu estou dizendo? Aparece só 4 vezes o Filipe, mas não precisa, está provado que não precisa falar muito, mas se for 4 coisas importantes já basta. Filipe termina aqui falando assim: eu quero conhecer o Pai. Esse é o coração que a gente tem que ter, um coração agradecido, um coração com vontade de conhecer mais de Deus, com vontade de conhecer mais a Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais vontade você vai ter de conhecer Deus. Quanto mais você se aproxima, é como um imã, quanto mais você se aproxima, mais vontade você tem de dar perto. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero agradecer essa oportunidade, pedir a Deus que abençoe a vida de vocês. Vamos se colocar de pé.